deixa eu te contar uma coisa. A comparação, ela vai destruir a sua vida se você continuar rolando o feed, olhando o YouTube, olhando outras pessoas no seu trabalho e se comparando com elas. Mas tem uma saída. Se você aprender a lidar com a comparação, ela pode te ajudar muito. Então hoje, aqui nesse vídeo do YouTube, a gente vai falar sobre uma das coisas que eu posso denominar, com toda a licença possível, de o mal do nosso tempo, a comparação. Quantas pessoas, assim como eu, assim como você, assim como as pessoas que a gente conhece, já não estão adoecidas porque não conseguem lidar com a comparação, estão o tempo todo se comparando com pessoas que elas nem conhecem pessoalmente, nem sabem se de fato a vida daquela pessoa é assim mesmo. Vamos conversar um pouquinho sobre a comparação aqui hoje. Você chegou até esse vídeo, não esquece, já se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like, e se esse vídeo te ajudar, eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito, já encaminha para alguém que eu tenho certeza que você também vai ajudar essa pessoa. Não tem como a gente falar sobre comparação se a gente não aprender a olhar os dois lados dela. A comparação, ela tem um lado muito destrutivo, muito ruim, que pode destruir as nossas vidas, e não destruir de forma rasa, destruir de forma profunda, destruir a nossa autoestima, os nossos valores, a nossa vida, os nossos projetos, os nossos sonhos. E ela também tem um lado que pode nos ajudar muito. A comparação também tem um lado bom quando a gente sabe olhar para esse lado. Então hoje a gente vai falar sobre essas duas coisas, o lado ruim da comparação e o lado bom, porque a gente aprendendo a lidar com ela, a gente consegue usar ela ao nosso favor. Um dos efeitos imediatos que a comparação ela causa na nossa vida é a inferioridade que a gente sente ao olhar somente para a vida do outro, porque quando a gente está se comparando, a gente está olhando para a vida de uma outra pessoa, não só para a vida, mas para as conquistas, para tudo que a outra pessoa está realizando na vida dela. Isso quer dizer que se eu estou olhando para a vida de outra pessoa, quem está olhando para a minha vida? Se eu mesma, que sou a protagonista da minha vida, a dona da minha vida, que deveria estar olhando para mim, para o meu processo, estou olhando para a vida da outra pessoa. Percebe a falha que existe aí? Eu acredito que a comparação ela aconteça no momento em que a gente perde a mão de entender qual é o processo em que nós estamos. Vamos lá para um exemplo bem claro. Eu sou estudante de psicologia, eu estou no penúltimo ano. Eu já tenho muitos sonhos, muitos planos e muitos projetos para quando eu me formar. Só que já tem pessoas que estão realizando coisas que eu gostaria de estar realizando hoje. Vou dar um exemplo, coisas que eu gosto muito de fazer, palestra. Já tem pessoas formadas que realizam isso. E se eu olhar a comparação, olhar para essas pessoas que já são formadas, que já estão palestrando, que estão no lugar aonde eu vou estar um dia com um olhar ruim, eu vou destruir não só a minha vida, mas a minha formação também, porque eu não vou dar valor ao meu processo hoje. Então a primeira coisa que a gente tem que aprender a fazer para não cair em comparação é entender o nosso processo. Qual é o meu processo hoje, Gabi? Hoje eu sou uma aluna de psicologia, eu não sou formada. Então eu preciso valorizar o meu processo, em que momento eu tô. Eu tô no momento de aprender, de sentar para aprender, para que depois eu possa levantar e ensinar outras pessoas ou ajudar ou qualquer que seja os meus propósitos. Então hoje você precisa entender, essa pessoa que você está se comparando, que você está olhando para a vida dela, qual é o processo que você está passando que você deixou de olhar hoje? Então qual é a fase em que você está? Reconheça a fase em que você está e olhe para as coisas boas que essa fase que você está hoje está te oferecendo, porque por mais que seja passageiro, que essa não é o momento em que você queira estar, a sua hora vai chegar, mas então primeiro aprenda a entender e olhar para o seu processo, para o lugar onde você está hoje. A comparação excessiva, essa necessidade de estar sempre olhando para o outro faz com que a gente se perca da gente mesmo. Quando eu fico olhando muito para o outro, para a vida do outro, para as conquistas que aquela pessoa está conquistando e eu não estou conseguindo ter esses resultados porque provavelmente eu estou preocupada com a vida da outra pessoa e não com a minha, e não engajada com os meus sonhos, os meus projetos, isso pode ter uma ruptura muito grande até no meu jeito, na minha personalidade, porque eu vou achar que tudo aquilo que eu sou e tudo aquilo que eu estou fazendo agora não é bom. Então como que eu vou começar a pensar? Eu vou olhar para aquela pessoa, eu vou começar a cobiçar, a desejar tudo que a vida dela está
que está acontecendo na vida dela e eu vou falar, eu preciso começar a ser igual àquela pessoa. Eu vou matando dentro de mim uma das coisas mais valiosas que eu e você temos, que é a nossa subjetividade. Aquilo que eu sempre vou defender, que é aquela grande questão de fazer as coisas de uma forma que só você pode fazer, a nossa digital, totalmente diferente de qualquer outro ser humano do mundo. Isso quer dizer que eu sou único ou única em questões em relação ao meu jeito, a forma de fazer as coisas. Entende? E se a gente for partir desse princípio de que eu tenho um jeito que é único, que é meu, que é subjetivo, que é a minha forma de lidar com as coisas, e eu começar a querer fazer as coisas como o outro faz porque eu estou desejando que o outro tem, ou a vida que aquela pessoa tem, olha a crueldade que eu não estou fazendo só comigo, mas com as pessoas que poderiam ser ajudadas ou beneficiadas com aquilo que eu tenho, com a minha vida, com o meu progresso, com os meus passos, com as minhas conquistas, com as minhas perdas, com as minhas vulnerabilidades. Olha quantas coisas a gente tem intrínsecos em nós que a gente pode não só oferecer para as pessoas que a gente ama, mas para outras pessoas também e de fato ajudar ela. Gabi, como eu sei quando eu estou me comparando demais com uma outra pessoa de uma forma ruim? É só você perceber quando você começar a se desconectar da sua vida e começar a ter muitos sentimentos ruins, sentimento de insuficiência, de que você não é capaz, de que você não é bom o bastante, de que a outra pessoa está fazendo é melhor, mesmo que seja a mesma coisa. Vamos trazer para o trabalho, um exemplo, você tem a mesma função, você é uma secretária, um exemplo, e você trabalha com uma outra secretária, vocês têm a mesma função, e você começou, por algum motivo seu, a se comparar com essa outra pessoa que trabalha com você. Só que lembre disso, a sua subjetividade é o que te difere do outro. Então, por mais que vocês estejam fazendo a mesma função no trabalho, ainda assim você vai fazer as coisas do seu jeito, com a sua essência. Percebe o quão é importante a gente aprender a se separar do outro? Porque aí sim a gente consegue se completar com o outro, ser uma completude com o outro e também desenvolver as nossas habilidades e o nosso jeito único de ser. O mundo precisa disso, as pessoas precisam daquilo que só a gente carrega. E eu falo que, eu até penso muitas vezes que tem algo muito misterioso por trás dessa comparação excessiva que as redes sociais nos empurram muitas vezes. É como se as redes sociais quisessem que a gente fosse todos iguais. Percebe quando sai uma trend? A gente não quer pegar a trend e fazer a trend do nosso jeito, a gente quer repetir aquilo que já está sendo feito, o que é muito ruim. Vocês percebem como parece que o mundo está o tempo todo querendo que a gente seja igualzinho? Querendo que a gente faça as coisas igualzinho? Ah, porque um tá dançando de um jeito, então vamos dançar do outro jeito, porque senão a gente não vai viralizar, não vai acontecer. Ah, eu vou começar a gravar aqui no YouTube, então eu vou começar a me inspirar nos vídeos que estão aqui e fazer exatamente igual eles fazem, porque senão eu não vou viralizar. Olha a loucura que a gente entra pra tentar ser como a outra pessoa e esquece de que nós temos algo que é nosso, que é único, que é o nosso jeito e que a gente pode fazer grandes coisas sendo apenas nós mesmos, né? Que já é grande coisa. Eu falo apenas, mas já é grande coisa você escolher ser você mesmo num mundo onde todas as pessoas estão escolhendo ser iguais às outras e matando cada vez mais não só a sua persona, o seu perfil, o seu jeito, mas também todas as qualidades que você possui. Gabi, mas e aí? Você vai trazer teoria? O que a psicologia fala sobre? A gente tem muitos autores, tem 3 que eu acho muito interessante, mas eu só vou lembrar do nome de um, que é o William James, que vai falar dessa construção social que a gente tem. Nós somos seres que a gente é individual, a gente tem a nossa subjetividade, mas a gente vive em sociedade, nós vivemos com mais pessoas, então é inevitável que a gente olhe para a vida de outra pessoa. Por isso que não dá para falar de comparação olhando só para o lado ruim. Ela tem um lado destrutivo quando a gente não sabe dosar e não entende que está se comparando, mas ela tem um lado muito bom. Por quê? Porque quando a gente vive em sociedade, a gente está sempre em construção e desconstrução. É esse lado bom da comparação, é um lado que eu gosto muito, porque quando a gente tá até no nicho empresarial, vai chegar um momento que a gente está desenvolvendo a nossa empresa, está desenvolvendo o nosso negócio, a gente precisa olhar para o mercado. E quando a gente fala de mercado, a gente está falando de outros negócios, automaticamente de outras pessoas. Então a gente vai precisar olhar. E olhando para essas pessoas, se a gente souber ressignificar essa questão da comparação, a gente não vai olhar para se comparar, a gente vai olhar para se inspirar. E é aí que entra a parte boa da comparação. A gente saber que tem uma outra pessoa e que está construindo coisas que a gente gostaria
gostaria de construir e que a gente não está fazendo hoje por conta que a gente está em outro processo, em outro momento, e a gente começa a se inspirar nessas pessoas, aprender com quem veio primeiro. Então a comparação, se você conseguir lidar com ela de uma forma saudável, ela não vai te destruir, mas ela vai te ajudar para que você consiga realizar os seus sonhos e trilhar o seu caminho também, se inspirando em pessoas que já estão onde você gostaria de chegar. Volto a dizer, o ser humano, a nossa individualidade, a nossa subjetividade, ela é incrível. É aquela frase clichê que eu gosto muito. O que você faz, só você pode fazer. Vamos se cuidar, vamos tomar cuidado com a comparação, para que a gente não venha sucumbir à comparação que nos destrói, mas aprender a admirar e também a ser nós mesmos, que a gente aprenda a olhar para nós, para o nosso processo, para a nossa vida e entender que o mundo precisa do nosso talento. Pessoal, não deixe de deixar o seu like aqui nesse vídeo. Se você gostou, deixe nos comentários também o que mais tocou, o que mais falou com você. E compartilhe, se você sabe que esse vídeo te ajudou, tenha certeza que vai ajudar outra pessoa também. Então compartilhe com mais pessoas esse vídeo e até a próxima.